Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começar o nosso dia louvando a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido da vida. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que faço, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje a gente traz um pouquinho o Café com Jesus. Houve uns imprevistos bons, né? Mas é assim, é a confiança em Deus, é com Ele, nele, por Ele, tudo em Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. E quando um homem ou mulher de Deus, quando a gente ouve falar assim, ser um homem, ser uma mulher de Deus, é que a tua frente, a tua visão somente é Deus. Aquilo que você busca é satisfazer o coração de Deus. E hoje o catecismo vai nos direcionar justamente isso. Aonde que nós estamos vendo o índice analítico, nós estamos em adoção e herança do bem, da bem-aventurança eterna. Então a alegria eterna, o mover de Deus eterno, estar unido a Deus eternamente, na bem-aventuranças, hoje você chorará, amanhã, mas lá você se alegrará. Então, todo mover que você faz aqui nessa busca em Deus, que é o nosso Pai, nós somos adotados como filhos amados de Deus, recebemos a herança de Deus, como nós vimos ontem, e hoje nós vamos estar vendo um complemento. Parágrafo 294. A glória de Deus consiste em que se realize esta manifestação e esta comunicação de sua bondade. Então no livro de Gênesis fala lá que tudo que Deus fez era bom. Então, querido irmão, como que eu sei a diferença do que é bom, do que é mal e por que existe o mal? Quando você está dentro da sua casa, você apaga a luz, você está diante da escuridão. Por que existe a escuridão? A ausência da luz. Então por que existe o mal? A ausência de Deus. Então Deus não se condiz com o mal. Então onde está o mal, está habitando o desígnio de Satanás. Mas a partir do momento que você adere a viver as coisas boas e buscar o que é bom, você está com Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, você vai ver lá, diante da criação, tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Então, continuando aqui, fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para louvor à glória da sua graça, em Efésios 1, do 5 ao 6, vai dizer, pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus, por meio da criação, proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que vêm de Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador do universo, torna-se a tudo em todas as coisas. 1 Coríntios 15, 28, nós vamos ler daqui a pouquinho. Procurando ao mesmo tempo a sua glória e na nossa felicidade. Então, irmãos, todo o tempo Deus busca nos unir a Ele, estarmos unidos a Deus. E aí você vai retomando toda a história, como nós estamos vendo, a promessa de Deus, a salvação. E muitos não acreditam na ressurreição dos mortos. Então, para muitos ainda eles convivem como os saduceus. Morreu, vai ao pó da terra, acabou, já era. Né? Para muitos ainda ele vai falar assim, não, você está dormindo, a tua alma não está no céu. Para muitos é assim. Mas para o católico, apostólico, romano, entendedor da palavra, estuda o catecismo, busca o seu discernimento dentro da igreja, junto com a igreja, com os ensinamentos dos apóstolos, buscando a verdade, tirando a dúvida, porque não é eu vou orar e vou ver o que Deus está falando, não. Deus já falou, não virá profetas mais.
Tudo que está na palavra de Deus é fixa. Então, meu irmão, Deus pode falar contigo para a tua vida, transformar a sua vida, mas mudar a história de Deus. Porque Deus falou porque você é o futuro profeta, toma cuidado. Toma cuidado com esses entendedores da palavra, que lê conforme o seu entendimento. Eu leio conforme o Espírito Santo. Querido irmão, o Espírito Santo é uma unidade. A palavra interpretada é uma unidade só. Por isso que a Igreja Católica toma muito cuidado com a interpretação da palavra. E a palavra é viva, então ela é passada de geração para geração, é estudada, é questionada. É realmente Deus que falou? Agora, para escolher os evangelhos, tem gente que tirou, né? A Igreja Católica pegou os livros do Antigo Testamento, mais o Evangelho, lá junto com o povo que evangelizava, com os apóstolos da Grécia, e eles não retiraram nada do que estava ali, eles somente colocaram o Evangelho. E aí diz que os católicos que tiraram, que acrescentaram, né? Que tiraram, que acrescentou uns versículos bíblicos, os livros da Bíblia, sendo que os apóstolos levaram o Torá, lendo. Se os apóstolos, meu irmão, liam, quem sou eu para estar questionando? Agora, os saduceus, os fariseus, os judeus, que até hoje não aceitam Jesus, não aceitam o Evangelho. E Lutero pegou os 46 livros, já pegou os livros selecionados lá pelos judeus, e pegou o Evangelho ali dos apóstolos da Igreja Católica, que foi direcionado. Então, irmãos, é uma bagunça essa reforma luterana, né? É uma bagunça espiritual e não uma reforma. Por quê? Porque é um homem querendo mudar a história de uma igreja que caminha há tantos anos aí. Então o que vem além disso não é igreja, é comunidade evangélica protestante, não é igreja. Igreja, existe uma única igreja, os outros são comunidades evangélicas protestantes. Então, queridos irmãos, e nesse mover, nós vamos pegar a palavra, e nesse mover dos saduceus, onde que eles se dizem, né, entendedor, não acreditando na ressurreição dos mortos, não acreditando neste mover. Paulo fala com essa comunidade que havia um momento assim de desacreditar na palavra de Deus, né? Então vamos pegar lá em 1 Coríntios 1,16. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. Irmãos, por que eu estou lendo isso? Pois a glória de Deus é o homem vivo. Então a morte não tem poder sobre o homem. E Paulo aqui está pregando Jesus ressuscitado. Se você acredita na ressurreição, você não vai ter medo da morte. Como disse Paulo, morrer para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, viver para mim é Cristo. Então Paulo, ele sabia que se ele morresse aqui hoje, ele ressuscitaria na glória, o seu corpo glorioso, como Jesus ressuscitou, mas ele estaria diante de Jesus logo após a sua morte, como o ladrão estaria com Jesus. Se Jesus falou na cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, quer dizer, irmão, que a tua alma vai para algum lugar, certo? E ali está a palavra. Por isso que temos os santos, o livro de Apocalipse, que vê todos aqueles homens de branco levando ao altar, né, as orações. Então, queridos irmãos, é a palavra viva, é Deus vivo, é a igreja de Cristo, mostrando para mim e para você o verdadeiro sentido do caminhar com Deus. E isso, pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Então, se eu quero ter a visão de Deus, tem que acreditar também no que a palavra diz. A vossa fé ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos viverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias Cristo, e em seguida o que forem de Cristo, na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade, toda a dominação, porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se executa aquele que se lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito,
então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, aqui está Paulo relatando para nós a visão de Deus que o homem tem que ter. Que nós nos unindo a Ele, a vitória diante deste mundo, irmão, é a graça de estarmos na vida eterna. É não morrer para Deus, e sim viver para Deus. Então quando você nega o pecado acreditando na ressurreição, ao mesmo tempo você crê, você tem fé que você não morrerá. O meu corpo descansará, um descanso para a minha volta. Mas eu voltarei com Jesus para levar o meu corpo glorioso como Ele levou. E isso é se unir a Cristo, irmão. Isso é ser um filho adotado. É você se unir àquele que veio e proclamou a verdade. E ali Ele colocou em prática a verdade, nos ensinando as bem-aventuranças, para que eu e você não tenha dúvida da ressurreição, não tenha dúvida dessa visão de Deus, que Deus é bom, e que a partir do momento da nova aliança, a nova e eterna aliança com Jesus, mudou muitas coisas. Se te der um tapa na cara, diante da antiga lei, você revida, mas eu te digo não, dê a outra face. Não é olho por olho, dente por dente, não, mudou tudo isso. Agora sim eu vim trazer a plenitude da verdade. Então, queridos irmãos, muitas coisas mudaram. A oferta viva é Jesus Cristo, é Santa Missa. Então você quer ofertar animais pela tua vida, pelos teus pecados, como acontecia no Antigo Testamento? Não. Se for assim, você deixa de comer carne de porco, porque no Antigo Testamento tá, então você tem que deixar de acreditar em Jesus também, porque Ele é o Cordeiro vivo que deu a vida por nós. Então lá no Antigo Testamento, os homens, eles levavam um cordeiro, uma rolinha, os pássaros, para cortar e derramar o sangue no altar em remissão dos pecados. Agora mudou, meu irmão, o sangue da nova e eterna aliança. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Aonde que o sangue você se aspergia e não podia pisar nem tocar. Hoje, meu irmão, esse sangue redentor, nós comemos e bebemos, e nós somos purificados com esse sangue, que é o nosso Senhor Jesus. De que forma? Santa Missa. Por isso, meu irmão, faze isso em memória de mim. Quem não comer o meu corpo e não beber do meu sangue não é digno de mim. João 6, 25 em diante, você vai ver isso aí lá. Muitos abandonaram Jesus porque ele dizia isso e não compreenderam a verdade. E hoje, meu irmão, tem muitos ainda que não compreendem. Tem muitos ainda que deixam essas palavras e vão para outros lugares, outras denominações, e vão acreditar nas mentiras onde que não é a verdade. Porque a verdade é clara. Se Jesus está dizendo, esse é o meu sangue, este é o meu corpo, que é dado por vós, quem somos nós, irmãos, para duvidar? Por isso, mais uma vez com a frase do nosso Café com Jesus, pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.